Graça e paz sejam convosco. Louvado seja Deus, que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, em todos os teus caminhos, hoje e todo sempre. Glória a Deus, crê em Deus, confia em Deus de todo o teu coração. O salmista falou para a sua própria alma, no Espírito. Salmos capítulo 42, no versículo 5. Também no versículo 11 está escrito. Ele falou: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Ouve com atenção. Tem pessoas com a alma abatida, tem pessoas tristes. Tem pessoas angustiadas, tem pessoas enfrentando problemas, situações. Está deixando esta pessoa triste, angustiada. Crê em Deus, confia em Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus interceder por você, dá lugar. O Espírito Santo, ele conhece a nossa fraqueza. Ele sabe que nós não sabemos orar, não sabemos falar com Deus. O Espírito Santo vai falar conosco dentro desta palavra que vai ser ministrada. Creia de todo o teu coração. Louvado seja Deus. Ouve esta oração e logo em seguida, ouve a palavra de Deus, do começo até o final. Louvado seja Deus. Principalmente você que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Ouve, creia de todo o teu coração e toma posse. Dê atenção à voz do Espírito Santo de Deus dentro da palavra, da mensagem que vai ser ministrada, da oração que vai ser ministrada, em espírito e em verdade. Pai maravilhoso, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, eu creio em Ti, eu confio em Ti, Senhor, nas Tuas ricas misericórdias, infinitas misericórdias, elas não têm fim. São grandiosas, a graça do Senhor é estendida sobre o teu povo, sobre os teus servos, as tuas servas, sobre todo aquele que crê, que confia. Essa pessoa, ela está ouvindo, ela está crendo, Pai. Manifesta as tuas misericórdias em favor dela. A tua graça, Pai, seja estendida sobre ela, que ela possa sentir o favor do Senhor. Que o Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa. Abençoe cada homem, cada mulher que está ouvindo esta oração, Pai. Cada pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Dê vitória para essa pessoa. Dê conquista. Concretiza, Senhor, os desejos dela. Que seja para a glória do Teu santo nome. Realiza os sonhos dela, Pai. Faz o Teu nome ser glorificado, Senhor. Dê força para essa pessoa que está sem força. Essa pessoa que está debilitada, dê força para ela. Essa pessoa que está desacreditada, viva dentro dela a esperança viva. Essa pessoa que está enferma, põe saúde da planta dos pés dela ao alto da cabeça dela, dentro do corpo dela e fora do corpo dela. Sara a carne dessa pessoa, os ossos, os nervos, os tendões, as juntas, as medulas, a coluna. Ah, meu Pai, faz a obra do Senhor, Pai. Passa com Teu Espírito Santo, Senhor, na vida dessa pessoa, a unção, o poder. Pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, nossas transgressões, nossos muitos pecados, Pai, nossas fraquezas. Tenha misericórdia de cada um de nós. Abençoe poderosamente essa pessoa que está ouvindo esta oração, que está percebendo, que está tomando posse, Pai. Essa pessoa que vai ouvir a palavra do Senhor do começo até o final, abençoa. Essa pessoa que está deixando o like dela para dar engajamento nesse vídeo, com esta mensagem, com esta oração. Essa pessoa que está deixando o comentário. Oh, Pai, que esse comentário seja para o Senhor. Leia e toma posse, Pai, em o nome do Senhor Jesus, desse comentário. E faz essa pessoa tomar posse da vitória dela, Senhor. Que o comentário dela chega ao Senhor, o Senhor toma posse desse comentário. E que ela há de tomar posse da vitória, que há de vir do céu para a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Em todas as áreas da vida dessa pessoa. Seja abençoado, seja abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro a vitória, a bênção
Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Creia, toma posse. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ouve essa palavra do começo até o final e deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26. A intercessão do Espírito. Está escrito: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Observa bem o que está escrito. Também o Espírito, que é o Espírito Santo, intercede por nós. Ele sabe da minha e da sua fraqueza. Também por quê? Porque o Senhor Jesus está sentado à destra do Pai, Ele também intercede por mim e por você. Creia de todo o teu coração. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, com algo que você vai perceber que não foi você que falou. Foi o Espírito Santo que tomou a tua boca para falar com todo-poderoso Deus. Você vai compreender dentro desta palavra. Deixa o Espírito Santo falar contigo dentro desta palavra, dentro desta mensagem. Em o nome do Senhor Jesus, também o Espírito semelhantemente nos assiste, olha só. Nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos assiste, mas não é para nos acusar, nos destruir, não. Mas é para me ajudar e te ajudar. Entrar na presença de Deus e fazer a nossa oração no Espírito. E assim Ele leva a nossa oração até o Todo-Poderoso Deus, no nome do Senhor Jesus. Você vai entender dentro desta mensagem, dentro desta palavra. Porque não sabemos orar como convém, nós não sabemos. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele coloca palavras no nosso coração e a nossa boca vai falando. Palavras que você vai perceber que não foi você que falou. Algo que você vai falar, que você vai perceber que não foi você que falou. Foi o Espírito Santo que intercedeu por você. E falou palavras das quais foram no coração de Deus. Chegou aos ouvidos de Deus, chegou ao coração de Deus. Deus, ele manifestará em favor desta pessoa, da qual o Espírito Santo intercedeu por ela. Intercedeu por quê? Porque essa pessoa creu, essa pessoa confiou. Essa pessoa, ela pôs o coração dela em Deus. E o Espírito Santo de Deus começou a assistir essa pessoa, vendo a fraqueza dela, sabendo que ela não sabia orar. E o Espírito Santo começou a falar na boca dela. Palavras que foram levadas até o trono do reto juiz, o todo-poderoso Deus. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Observa bem isso aqui, ó, no versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha só. Quem é que sonda os corações? Deus. E Ele sabe qual é a mente do Espírito. Ele sabe. Ele está pronto para ouvir a nossa oração feita no Espírito. O Espírito toma a nossa boca e começa a falar palavras. E às vezes nem fala palavras com a boca. Essa boca física, mas a boca do Espírito dentro de nós. A boca espiritual. E Deus ouve o pensamento, Ele sonda os corações. Coração é o quê? Pensamento, desejo, vontade, querer. Deus sonda. Aí Ele vê o que está dentro do coração do homem e dentro do coração da mulher. Que está orando em silêncio, que não está saindo som na boca da pessoa. E Deus está ouvindo no céu. Deus, Ele sabe a mente do Espírito. Ele sabe. Deus, Ele ordena o Espírito manifestar para interceder por mim e por você, para colocar palavras no meu coração e no teu coração para a nossa boca orar a Deus, seja em palavras em som, seja palavras em silêncio dentro da gente. E o Espírito Santo intercede por cada um de nós. Daqui a pouco você vai estar orando e você vai estar falando palavras e você vai perceber que não foi você que orou. Você vai achar umas palavras muito profundas,
Você vai pensar, eu nunca orei assim. Por que não foi você? Foi o Espírito Santo de Deus intercedendo por você. Deus, ele conhece a mente e segundo a vontade de Deus, está escrito aí, ó. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade, ó, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Quem é os santos? Os santos são separados para Deus. É aqueles que Deus consagrou para ele. Aí o Espírito Santo intercede por esses, seja homem, seja mulher. Creia de todo o teu coração. Não é por qualquer pessoa, não. É por aquelas pessoas que têm compromisso com o céu, têm compromisso com Deus, têm compromisso com a obra de Deus, têm compromisso com a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por cada um de nós. Creia, dá lugar, deixa o Espírito Santo falar teu coração. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Isso é muito forte, isso é uma bênção de Deus. Isso é maravilhoso. Está escrito no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, observa bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é Deus amar, é as pessoas que amam a Deus. Segundo o propósito de Deus na vida dessa pessoa. Todas as coisas cooperam para o bem dessa pessoa. Como foi falado, é necessário ter vida com Deus, compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus. Aí vem o mal contra essa pessoa, vem as tempestades, vem as situações contra essa pessoa, e Deus do céu olhando, e essa pessoa ela vai compreender, ela vai entender que Deus está no controle de tudo e que aquilo ali está acontecendo é como um processo sendo desenrolado. Vai vir depois daquela luta, daquela peleja, bênção de Deus na vida dessa pessoa. Creia de todo o teu coração. Sabemos que todas as coisas, não é algumas coisas, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que põem no coração a palavra de Deus, o reino do céu, a obra de Deus, que passa a andar no caminho de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dessa pessoa, segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Se você observar na Bíblia, os heróis da Bíblia sofreram muito, foram perseguidos. Muitos deles foram mortos, matados, Deus permitiu. Mas Deus estava ali sempre no controle. Deus permitia aquilo acontecer para poder dar um descanso para aquele servo, aquela serva dele. Louvado seja Deus. E tudo aquilo ali foi para o próprio bem daqueles. As pessoas que não vivem a fé, que não praticam Deus, não entendem essas coisas. Esta vida aqui não vale nada. O que vale é após essa vida. Esta vida aqui é sofrimento, é tristeza, é agonia, é aflição, sofrimento. Mas a vida após esta vida é paz, é alegria, é regozijo no Espírito Santo. É vida. Creia de todo o teu coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Toma posse desta palavra, creia nessa palavra, dá lugar e deixa o Espírito Santo falar teu coração. Isso aqui não é para qualquer um, não. Isso aqui não é para o mundo, não. Isso aqui é para a pessoa que propõe no coração: eu vou servir Deus, eu vou andar no caminho de Deus, eu vou praticar a palavra de Deus, eu vou exaltar a Deus, eu vou glorificar o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ouve com atenção do começo até o final. Versículo 29 está escrito: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Observa bem. Isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso isso. Deus, ele conheceu a pessoa antes da pessoa ser gerada no ventre materno. Porquanto
aos que de antemão, quer dizer, antes, no passado, antes da pessoa nascer, antes da pessoa ser gerada, conheceu, Deus conheceu essa pessoa. Louvado seja Deus. Também o predestinou. Deus predestinou, Deus escolheu. Predestinou quer dizer escolheu. Antes da pessoa ser gerada no ventre materno, Deus escolheu. Também está escrito lá em Jeremias capítulo 1. Esses dias eu preguei esta mensagem. Louvado seja Deus. Louvado seja o Todo-Poderoso Deus. Está escrito aí, ó. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O Senhor Jesus, ele tem a imagem de Deus. Nós vamos ter a imagem do Senhor Jesus. E tendo a imagem do Senhor Jesus, nós vamos ter a imagem de Deus também. É isso que a Bíblia está falando. Deus, ele te conheceu antes de você ser gerado e ele te escolheu, predestinou, escolheu, antes de você nascer. Ele te escolheu para você ser a imagem do Filho dele. E sendo a imagem do Filho dele, semelhante ao Filho dele, você vai ser a imagem de Deus, você vai ser semelhante a Deus. Ouve com atenção. Deus, ele vai reinar dentro deste homem, dentro desta mulher. É isso que a palavra de Deus está falando. Também os predestinou, escolheu, né? Para serem conformes, ó, conformes. É necessário eu e você dar ouvido à palavra de Deus, andar no caminho de Deus, conformes. Obedecer à palavra de Deus. Fazer o bem. Pagar o mal com o bem. Fazer a vontade de Deus, conformes. Ou seja, vai depender de mim, vai depender de você. Conformes à imagem de seu Filho, Filho com letra maiúscula, que é o Senhor Jesus. A fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, né? Entre muitos irmãos. Como isso é maravilhoso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele é o nosso mestre, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso verdadeiro Deus, ele é o nosso irmão. Porque ele é o Filho do Deus vivo. E todo aquele que obedece a Deus passa a ser a imagem do Senhor Jesus. E se é a imagem do Senhor Jesus, é a imagem de Deus. É irmão do Senhor Jesus. Como está escrito que a herança de Deus é do Filho dele, do Senhor Jesus. E nós fazemos parte dessa herança quando nós se tornamos imagem dele, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus divide com nós a herança do Pai. Isso é maravilhoso. A herança do Pai é algo grandioso, maravilhoso. Inclui a salvação, a vida eterna, o reino do céu. Aonde o Senhor Jesus Cristo está, eu também vou estar. Você que crê, você que ouve a palavra, crê e pratica, você também vai estar. Creia de todo o teu coração. Recebe o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua alma. E Deus do céu vai olhar e vai ver que você está tendo a imagem do Filho dele. Você está sendo semelhante ao Filho dele. E você passa a ser co-herdeiro com Cristo, com o Senhor Jesus. Jesus é herdeiro e nós co-herdeiro, ou seja, a herança de Deus está com o Senhor Jesus e passa a ser dividida com nós. Inclusive o reino do céu, aonde o Senhor Jesus está. Ele falou que eu e você, se nós obedecer a palavra dele, nós também vamos estar juntamente com ele, aonde ele está. Louvado seja Deus, toma posse disso. Antes de você ser gerado, ele te conheceu, é isso que ele está falando aqui. E antes de você nascer, ele está falando que ele te escolheu. Ouve com atenção. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, antecipadamente te conheceu, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, também os predestinou, também escolheu, antes de você nascer no ventre da tua mãe, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Louvado seja Deus. E através de você, muitos vão se achegar ao Senhor Jesus. E se achegando ao Senhor Jesus, estão se achegando a Deus. Louvado seja Deus. E se tem a imagem do Senhor Jesus, tem a imagem de Deus. É semelhante ao Senhor Jesus, é semelhante a Deus.
Louvado seja Deus. Vai olhar para você e vai ver Deus na tua vida. Vai ver que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Louvado seja Deus. Observa bem, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Como isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Depende de mim, depende de você aceitar isto. Como isso é maravilhoso. Olha só. E aos que predestinou, e aos que escolheu, a esses também chamou. Deus escolheu e Deus chamou. Muitos estão por aí perdidos. Escolhido de Deus, que Deus predestinou, que Deus escolheu, está perdido. Vai chegar um dia que Deus vai manifestar a este homem, a esta mulher de uma forma. E eles vão levar o coração dele a Deus e vão voltar para Deus. E essa palavra vai se cumprir. Aos que predestinou, aos que escolheu, a esses também chamou. Deus escolheu e Deus chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E Deus justifica essa pessoa. Porque muitos vão apontar para essa pessoa e vão julgar essa pessoa segundo o passado dela. Mas Deus justifica essa pessoa. Deus, ele te justifica. É ele que justifica o justo. Creia de todo o teu coração. E aos que justificou, a estes também glorificou, exaltou. Deus escolheu, Deus chamou, Deus justificou, Deus glorificou, Deus exaltou. Deus vai colocar este homem, esta mulher, no mesmo lugar onde o Senhor Jesus está. E você vai ver como ele é. Você vai estar face a face com ele, eternamente. Toda lágrima dos olhos será enxugada. Vai ser tirada todas as lágrimas dos olhos. Tristeza, angústia não vai existir mais. Aflição, aborrecimento, humilhação, perseguição, dor, sofrimento, enfermidades, doenças. A morte já não existirá mais. E sim a vida e vida eterna. Essa pessoa ela foi escolhida, essa pessoa ela foi chamada, essa pessoa ela foi justificada, essa pessoa ela foi glorificada pelo Todo-Poderoso Deus de Israel, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ouve essa palavra, crê nessa palavra, toma posse dessa palavra. E dá lugar e deixa o Espírito Santo falar contigo, deixa ele despertar isso dentro de você. Eu sou um escolhido de Deus, eu sou uma escolhida de Deus. Esse homem, esta mulher. E a palavra de Deus vai estar se cumprindo na vida dessa pessoa. O Espírito Santo de Deus está intercedendo em favor dessa pessoa. Creia, toma posse de todo o teu coração nesta palavra. Toma posse, creia em o nome do Senhor Jesus. Dá lugar e o Espírito Santo vai despertar isso, vai revelar isso dentro de você. E você vai pensar consigo mesmo. Eu sou um escolhido de Deus. Eu sou uma escolhida de Deus. Antes de eu ser gerada no ventre da minha mãe, Deus me conheceu. E antes de minha mãe dar a luz a mim, eu nascer, o Todo-Poderoso Deus me consagrou dentro do ventre da minha mãe, me separou para Ele, e eu estava perdido, perdida, e eu fui achado. Agora Ele me chamou, e agora Ele está me justificando. E muitos estão apontando para mim, e Ele está me justificando. E agora Ele está me glorificando. Louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração, confia. E Ele te chamou e te escolheu para tu ser imagem do Filho dEle. Sendo imagem do Filho dEle, tu é imagem de Deus. É semelhante a Ele. Louvado seja Deus. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Louvado seja Deus. Toma posse dessa palavra, creia nessa palavra e compartilhe essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Dá ouvido à palavra de Deus, pratica. Essa palavra não é para o mundo, não. Essa palavra é para os seus escolhidos. É para aqueles que Deus tem propósito na vida deles. Creia, você é uma dessas pessoas. Toma posse. Deus te conheceu, Deus te chamou, Deus te justificou, Deus te glorificou. Toma posse, creia. E compartilhe essa mensagem, essa palavra, que onde essa palavra chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu nesse canal ainda, canal Pastor Olavo Neves no YouTube,
Se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Recebe o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Como eu tenho gravado aqui a mensagem no repouso da glória de Deus, Deus é bom o tempo todo, como Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Não esquece, o dia do Senhor está próximo. Amém. Graças a Deus.